Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da semana Analista de Redes. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Cristiano Figueiredo e hoje eu administro uma rede com mais de 15 mil clientes e presto consultoria para outras empresas, tanto provedor quanto TI de empresas. Então, nessa primeira aula, cara, eu não vou passar nada prático para vocês, vou ser bem sincero, mas sim eu vou contar um pouco da minha trajetória e de como eu cheguei aqui. Mas eu já vou falar uma palavra para vocês. Curiosidade. Tenha isso em mente, porque eu vou falar essa palavra várias vezes, ok? Então vamos à minha história. Eu, assim como tantos outros, comecei como técnico de informática. Técnico de informática, o que esse cara faz, né? Cara, praticamente eu formatava o computador. Eu tinha lá meus 14 anos. Eu formatava o computador. Aprendi a formatava para um, para dois, para três clientes e fazia meu dinheirinho. Só que, cara, eu sempre fui curioso, muito curioso. Então, eu sempre pensei, cara, tem que ter uma coisa mais além do que só formatar computador. Como é que funciona o computador? Como é que eu clico e abre uma página? Como é que eu dou dois cliques e abre um sistema? Como é que é feito isso? Eu sempre tive muita curiosidade. E naquele tempo não tinha internet, não era tão fácil quanto é hoje, entendeu? Aprender a programar, qualquer coisa que tu joga no Google hoje tem a resposta. Naquele tempo não, naquele tempo tu tinha que comprar a revista e, cara, ir pra pirar. E estudar, no caso, né? Era um pouco mais complicado, mas não era de outro mundo também. Mas eu sempre fui curioso, muito curioso. Então, um certo dia, meu pai chegou com duas revistas para mim. E as duas, hoje eu sei que era Linux, mas na época eu não sabia. Uma tinha um pinguim e a outra tinha escrito Red Hat. E vai lá saber o que é isso, né, cara? Eu, claro, com 14 anos sem internet, sem nada. Só que eu lembro que eu peguei aquelas revistas e comecei a folhear. Cara, era tela preta e código, isso e aquilo. Na época, cara, eu li aquilo, me abriu um pouco a mente, mas, tipo, eu era limitado, eu não sabia o que era aquilo, não tinha introdução do Linux. Era só uma revista que dizia alguns scripts para te fazer em Linux, basicamente isso. Só que até então eu não sabia. Aí passou um pouco os tempos, eu comecei a formatar computador, continuava nisso, mas sempre querendo ler uma coisa aqui, ler outra coisa ali, e aí, pouco tempo depois, a gente colocou a internet em casa, e aí na época era discada ainda. Era de escada, cara. Eu lembro que eu ficava esperando o final de semana, sábado às 14 horas, pra entrar, né, pra não pagar telefone, ou meia-noite. Só que eu estudava de manhã. Às vezes eu via até virado pro colégio, né, cara. E aí, cara, a internet me abriu os olhos. Tudo que eu via nas revistas eu podia procurar. O que é Linux? O que é programação? O que é Delphi? Trocando em miúdos, cara, eu com 15 anos já programava em Delphi. Deixei o Linux de lado, porque eu não achei muita coisa. É difícil de tu aprender Linux naquela época. Mas Delphi tinha um grande conteúdo. Quando eu tinha 15 anos, cara, eu já estava programando em Delphi. Fazia ali uns scripts, copiava daqui, copiava dali. Não sabia muita coisa, na realidade. Era um Ctrl+C, Ctrl+V, mas tinha uma noção que eu sabia que para clicar no botão eu tinha que dar um comando para ele. Então eu ia fazendo. Eu lembro que eu fiz um sistema para catalogar meus DVD pirata. E aí o tempo passou mais um pouco, eu já com internet, já sabendo o que queria fazer mais ou menos, eu já sabia que computador era muito mais além. Esse mundo da informática era muito mais além do que ficar estagnado formatando máquina, abrindo PC, limpando e formatando e trocando peças. Eu tive a possibilidade de ver que é muito mais que isso. Então isso me abriu os olhos. Com 17 anos eu comecei a partir para o PHP, programar em PHP. Eu lembro que eu fiz um script para gerar link premium do Mega Upload, o final do Mega Upload. E aí eu vendia, cara, fazia um cadastrinho ali rapidinho, o cara me pagava, eu liberava para ele e ele tinha acesso. Isso com 17, 18 anos, se não me engano, mais ou menos assim. Hospedei o site, já comecei fóruns e tive meu tempo de hackear também, de aprender, que inclusive isso daí foi um pouco que eu aprendi o que era IP de verdade numa rede, IP reverso, conexão, como é que eu fazia um cliente e um servidor se conectar. Enfim, curiosidade, tudo curiosidade. Cara, eu fui tão curioso uma época que eu cheguei ao ponto de aprender Photoshop, de copiar VHS para DVD, vinil para CD, e, cara, e fazia qualquer coisa e aprendia. Ia tudo pro Google. E no tempo não tinha vídeo, era tutorial mesmo. Fotinho e o pessoal escrevendo o que tinha que fazer e vai. Eu era muito curioso, eu aprendi muito, tá? Você deve estar se perguntando, pá, o
que isso tem a ver com essa semana de analista? Se é de rede, o cara tá me contando a história da vida dele. Cara, por quê? Por que eu tô te contando isso? Porque desde novo eu fui muito curioso e eu sempre quis aprender muita coisa. Sempre foi. Eu sempre aprendi. Chegou a um ponto que eu estudei elétrica para poder. O pessoal comprava os computadores e não tinha tomada 3 pinos, não tinha aterramento na casa. Cara, eu cheguei a estudar porque o cliente me ligava e eu falava, cara, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou lá e coloco, monto o computador e te entrego prontinho. Era isso. Eu cheguei num ponto que eu fazia tudo. Até a elétrica, se fosse necessário, eu fazia. Porque eu sempre fui curioso. Eu sempre aprendi as coisas muito rápido. E sempre fui curioso. E eu acho que esse é o ponto. É o ponto mais crucial que qualquer um que mexe com informática tem que ter. Tu tem que ter um raciocínio rápido e ser startado. O que é ser startado? Cara, vamos lá e vamos fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Cara, aprende. Hoje tem YouTube. Na minha época não tinha nada. Tem YouTube. O YouTube te mostra tudo o que tu não sabe. Tu precisa ter noção só. Ah, tu sabe que dá pra fazer uma VPN no MikroTik. Ai, como é que faz uma VPN? Eu não sei. YouTube. Entendeu? Hoje é muito fácil as coisas. Tá muito fácil. E, cara, tem que ser startado. Eu acho qualquer área. Eu já fui programador, já fui gestor e agora sou gerente de redes. Então, continuando a minha trajetória, eu preciso que tu entenda a minha trajetória, que ela vai se ligar no início, daqui a pouco, entendeu? Só esqueci de falar, lá no início, lá, quando eu coloquei a internet, eu comecei a fazer meus primeiros cursos, corri atrás, né? Agora que eu coloquei a internet, me abriu a mente e eu vi, cara, que eu posso fazer curso. E aí eu comecei a correr atrás de curso de programação, de web design e manutenção. O primeiro curso que eu fiz foi web design. Depois manutenção e depois programação em Visual Basic ainda. Depois que eu fiz esses cursos, depois que eu consegui uma certa experiência com programação, manutenção, eu consegui um emprego de analista de suporte numa TI de uma empresa aqui na minha cidade, empresa do interior. Mas nessa empresa tinha eu e mais dois, o analista de redes e o gerente de TI, e eu suporte de TI. O carinha que formatava, arrumava impressora e ajudava as pessoas a instalar o programinha de banco e etc. Tá? E, cara, isso daí me fez abrir a mente. Por quê? Porque eu vi que existia mais coisas. Nessa empresa existia servidor Windows e servidor Linux e existia um analista de redes. E aí o que eu vi naquela revista lá atrás, eu me identifiquei, eu lembrei. Quando ele me mostrou a telinha preta ali, cara, opa, o que é isso? É Linux. Ah, eu já escutei falar isso, entendeu? E aí, cara, ele foi me passando uma coisa aqui, foi me passando outra coisa ali, e eu tive a oportunidade, não só dele me passar algumas coisas, mas, mais uma vez, ser curioso. Ele me explicou como é que funcionava ali dentro, o que ele fazia com o servidor Linux que tinha ali dentro, o que ele fazia com o Windows Server que tinha ali dentro. Cara, eu pensei o seguinte, eu tô aqui, eu vou aprender isso. Eu tô com os caras que sabem, eu tô com os caras que montaram isso daí, e eu vou aprender, só tenho que correr atrás. Como é que eu vou correr atrás? Deve ter uma maneira de emular esse cenário dentro da minha máquina, dentro do meu computador. Cara, corri atrás. Aí eu descobri a virtualização, meu guri, a virtualização. Mais uma vez eu dei um passo mais pra frente, por causa da curiosidade. Então eu descobri a virtualização, cara, e aí instalei um VMware no PC e comecei Linux, Windows, e fui fazendo e consegui fazer quase todo o cenário da empresa. Claro que algumas coisas eu não consegui fazer porque, enfim, na época eu não sabia e não entendia muito bem, mas fiz quase tudo. Fiz quase tudo, que na época acontece. Na época ele tinha um Linux fazendo firewall e a VPN com as filiais e um Windows Server 2003, se não me engano, fazendo TS. Fazendo o terminal service para as filiais se conectarem nele e imprimir as notas pela VPN na matriz. Cara, eu achei muito doido isso, cara. Como é que consegue fazer isso? E aí, cara, eu corri pro Google, aprendi tutorial, aprendi dali, instalei, aprendi o que era VPN. Mas, claro, eu aprendia, mas eu não tinha base, né? Eu não tinha base. Eu sabia o que era uma VPN, que a VPN servia para conectar uma filial na matriz e fazia conectar. Mas o que era a VPN em si eu não sabia. Eu até cheguei a fazer isso. Então eu comecei a me aprofundar um pouco mais, comecei a pedir ajuda pro pessoal.
Nesse mesmo tempo, eu comecei a fazer faculdade de sistemas de informação e eu aprendendo redes, que não era meu serviço, obviamente, ali na TI, eu aprendendo redes, eu também, em paralelo, em casa, estudava programação, redes e ainda estudava meu próprio serviço, que era manutenção. Eu tinha que aprender a arrumar as máquinas. Às vezes acontecia uma peleia lá no Windows, nos Dell lá, que eu não tinha jeito de arrumar, entendeu? Eu ficava pitando feito louco, as máquinas não ligavam. Então, cara, eu sempre fui muito além do que me foi pedido. Sempre, ou por curiosidade, ou na realidade nunca foi com o intuito de crescer. Sempre foi com o intuito de, esse primeiro momento, obviamente, sempre foi com o intuito de aprender, de curiosidade. Depois eu vi que a curiosidade estava me levando a um outro nível. Estava me levando a evoluir profissionalmente e financeiramente. E aí eu comecei a me aprofundar mais nisso daí. Então, quando o analista de rede saiu dessa empresa, eu assumi o cargo dele. Por quê? Porque eu já tinha feito servidor Linux na época, eu já sabia o que era VPN, já tinha estudado e estava estudando, já tinha feito até o site da empresa com um catálogo de estoque, era uma concessionária antes ali, de tratores, etc. Eu fiz um catálogo de usados, PD, enfim. Eu sempre fiz muito mais do que era contratado para fazer. E sempre muito além das 8 horas. Sempre foi assim, eu sempre fui assim. Eu acho que a pessoa, para crescer, ela tem que se esforçar ao máximo. Não é tu cumprir as tuas 8 horas dentro da empresa, fazer o teu arroz com feijão, o mesmo de sempre, né? E que tu acha que tu vai crescer. Eu não vejo uma pessoa assim crescendo. Tanto profissionalmente quanto salarialmente, tá? E aí o que acontece? Eu tive a oportunidade, depois que eu assumi, um ano e meio depois, eu acho, eu tive a oportunidade de ir embora para Santa Catarina. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? E tive a oportunidade de ir embora para Santa Catarina para trabalhar numa TI, de uma metalúrgica lá. Por incrível que pareça, o meu destino se encontrou ao analista de redes aqui da minha cidade, que ele tinha ido para lá e surgiu a vaga de ser gerente lá da TI e um analista de redes. E ele me chamou, cara. Me chamou e eu, cara, soltei tudo, tranquei faculdade, saí do emprego e puf, fui. Uma loucura. Tranquei a faculdade, sim, mas cara, quando eu cheguei lá, o data center, meu Deus do céu, cara, era outro nível. Era outro nível, eu não tinha noção do que era aquilo. Cara, aqui eu lidava com Windows Server 2008 já na época e Linux, mas um ou dois servidorzinhos ali, Dell e deu. Lá não, cara. Lá tinha 3 racks. Um só para switch, que os switches eram interligados por fibra. Tinha redundância de switch para switch. E se caía um, assumia o outro. Tinha em torno de 5, 6 servidores físicos e 2 hosts e um storage ainda. Emulando virtualmente no Hyper-V, né? Com Windows Server 2008 lá também. Cara, e era uma loucura, não podia parar nunca, era 24 horas essa metalúrgica e o sistema vai. Lá já tinha robô de backup, né, os Dell com a fita LTO lá. Cara, eu caí naquele mundo ali, cara, e putz, cara, eu não sei nada. Aqui na minha cidade eu poderia saber. Cheguei lá, cara, não sabia nada. Quer dizer, eu sabia o básico, entendeu? Mas aquela estrutura que estava ali naqueles hacks ali, eu não sabia. Eu não tinha noção como é que aqueles Dell se linkavam e faziam redundância. Eu não tinha noção como o Hyper-V funcionava. Eu tinha mexido com VMware e na minha máquina mesmo, só para brincar. E aí, nesse tempo, cara, eu comecei a estudar e parti para certificações, que foi onde me abriu. Comecei a fazer minha primeira certificação, MCSA, que é a primeira certificação da Microsoft voltada para o Windows Server, né? Aí já era 2012, já estava fazendo 2012. Cara, que foi onde me abriu a mente. E aí eu assumi todo esse data center. Eu aprendi tudo. Só não aprendi como era feito aquelas redundâncias da Dell, porque era uma empresa terceira que não abriu de jeito nenhum e eu não consegui pegar a gerência para mim. Então, na época, até hoje, eu não sei como é que foi feito aquilo. Mas o data center todo eu assumi. Tinha Active Directory, tinha redundância de AD, tinha o Azure, né, da Microsoft lá dentro, tinha o Office 365, era muito Windows que tinha lá, tinha o Firewall em Linux,
Tinha até MikroTik, que na época eu nem conhecia MikroTik. Tinha uma RBzinha 750 lá, MikroTik, interligando as duas filial ali, redundância. Não sabia nem o que que era. E eu saí de lá sem saber. Mas eu tinha já uma noção de redes e tinha uma noção de server. Deu tanto Linux quanto Windows. Já estava bem boa a minha noção e estava com certificação também, né, cara? E aí, por alguns motivos pessoais, eu tive que voltar para minha cidade. Porque era longe de onde eu morava. Era 1.150 quilômetros, então eu resolvi voltar. E aí que a história começa a ficar interessante da minha curiosidade também. Cara, eu pisei na cidade e aqui na época tinha internet via rádio, de 600K na casa do meu pai. E eu, vou lá aumentar. Não tem como eu trabalhar, porque a minha ideia era trabalhar pela internet naquela época, tentar trabalhar pela internet. Então, eu vou ter que ir lá aumentar. Aí eu fui no provedor, era via rádio. 2.4 até na realidade. E, cara, eles falaram, não tem como. Tem fibra lá? Não tem fibra também, não tem como aumentar. Eu, tá, vou cancelar. Bem assim, os caras não fizeram visada, não tentaram mudar para 5 GB, nada. Eu, tá, vou cancelar então. E aí eu cancelei e fui na concorrência. Essa concorrência é a empresa que eu trabalho hoje, tá? Isso já é 2015, tá? É a empresa que eu trabalho hoje, é a empresa onde eu fiz meu primeiro curso de web design e o diretor dessa empresa foi o cara que me deu o curso na época lá de web design. Cara, e eu fui lá assinar, sentei lá numa salinha lá, começou e tal, e aí do nada eu vi o diretor passando. E aí cumprimentei ele, porque a gente se falava às vezes pelo Facebook e tal, enfim, ele conhecia a minha trajetória. E aí, cara, ele viu, ele passou assim na porta, ele olhou de novo, voltou, bateu na porta. E aí, Cristiano, como é que tá? Tranquilo? Cara, voltou pra São Gabriel? E aí eu respondi pra ele, voltei, tô aí, tive que voltar e tal, muito longe e tal. Cara, vi que tu fez uma certificação lá e tal, né? Cara, me manda teu currículo. Cara, na hora, eu tava até, eu acho que, se eu não me engano, eu tava até com um currículo ali, se eu não me engano, ou tava no celular, o negócio. Eu sei que eu só, deu meia hora, tá aqui o currículo, passei pra ele, né, cara? Deu 2 dias depois, ele me chamou e tal, conversamos, acertamos salário, enfim, todo o trâmite aí, cara, eu tava contratado. Sem ter uma experiência em provedor, sem saber o que era um MikroTik, cara. Ele me contratou. Eu entrei no provedor só com a noção de rede, sabendo que era IP, máscara, mas, cara, quando tu lida numa rede empresarial, numa TI, cara, tu não mexe com SPF nessas empresas assim, sabe? Não tem por que tu mexer com SPF. Ou é redundância, o teu próprio provedor faz, né? Um firewall ali, um pfSense e tal, que tu vai só na telinha e deu, vai fazer a redundância e acabou o assunto. E me contratou, basicamente. Aí ele falou uma coisa muito interessante. Falou assim, ó, eu sei que tu nunca trabalhou em provedor, mas eu vou te dar a oportunidade para te ser o meu analista de redes agora, porque eu conheço tu já faz bastante tempo, eu vi a tua trajetória, vi que tu evoluiu bastante desde a última vez que a gente se falou, e o principal, tu é curioso, tu é muito curioso. Eu lembro quando eu te dei aula, lá eu implementei os terminal burro, que era tinha um servidor, né, o terminal burro, tinha um servidor e tinha os computadores atrás sem HD, só com disquete na época. E aí acontece, o servidor estava ligado e todos os computadores botavam pelo disquete e abriu o terminal do Windows Server. Cara, eu achei muito louco aquilo quando eu fiz. E fui lá e falei com esse diretor, na época que eu fazia o curso de web design, perguntei pra ele, ele falou, não, Windows 2000 e tal, Windows Server e tal. Cara, levei um CD depois pra ele e pedi pra ele gravar pra mim. Levei pra casa, tinha 2 computadores, cara, aprendi a fazer. É tudo, eu sempre fui assim, ó, a pessoa faz tal coisa, eu acho legal, eu quero fazer também. Eu quero fazer, eu quero aprender. Sempre fui assim. Então, e aí ele falou, cara, eu vou te dar a oportunidade. E ele me deu a oportunidade. Eu saí dali, fui direto pra internet. Bank. Já comprei um curso de MTCNA online. Não fiz a certificação de MTCNA nessa ocasião, não fiz. Mas fiz todo o curso. Eu ia começar umas 2 ou 3 semanas depois. Cheguei lá já sabendo o que era MikroTik, já acessando, já sabendo configurar. Claro que não era o cara que mais sabia, entendeu? Ainda não sou o cara que mais sei, mas entrei lá já sabendo alguma coisa, não entrei cru, já sabia como é que funcionava mais ou menos um provedor, já sabia o que era o SPF, enfim, já sabia mais ou menos o que eram as coisas, mas nunca tinha colocado nada em prática. Fiz o curso, estudei e aí ele me deu essa oportunidade, eu entrei lá e aí eu comecei, mesmo sem nunca ter trabalhado no provedor, já cheguei lá, já como eu já sabia mexer com o servidor, já peguei um servidor, já pedi um servidor para ele, Linux lá, já coloquei os apps, já começamos a monitorar algumas coisas, tinha a torre que caía toda hora e eu fui atrás,
por que essas torres travam? E aí eu descobri que era o SPF, que quando derrubava uma torre caía todo o resto, porque era o equipamento que fazia todas as rotas, inclusive DPPoE, enfim, tava uma zona, o SPF, já comecei a estudar, já comecei a fazer pra cá, dali, e a mesma coisa de todas as empresas, cara. Tu acha que eu parava? Tu acha que eu trabalhava 8 horas diário? Não, cara. Eu saía da empresa bang pra casa, tomava um café e já ia pro computador. Não, preciso aprender isso, preciso aprender aquilo. Como é que faz isso? Por que tá caindo? Por que esse processamento tá subindo? E começava. Fiz 1, 2, 3 cursos, cara. Então eu evolui bastante mais na curiosidade. E aí acontece, depois eu tirei a certificação de MTCNA, depois de Linux e tirei algumas certificações, tá? Não tão, vou ser bem sincero pra vocês, nenhuma delas eu renovei. Tirei só a primeira vez, nunca mais renovei. Em 2015 foi quando eu entrei de fato pra trabalhar na Telecom, né? Então, cara, e desde que eu entrei nessa empresa, em 2015, eu nunca fui só analista de redes. Eu sou assim, isso é de mim. Hoje, cara, eu tomo conta do sistema ERP, o MK Solutions, que eu sei cada passo que acontece, eu sei todos os processos da empresa, tanto financeiro, comercial, a gente monta tudo, entendeu? Fui também já gestor do call center, antes de ser o gerente de redes, né? Fui gestor do call center, sendo analista de redes, fui gestor do call center, então eu passei por alguns... Na realidade, eu gosto de dizer que eu sou o cara que vou em qualquer setor hoje, sei o processo de cada setor e as pessoas me chamam para ajudar elas quando elas não sabem fazer alguma coisa ou dar erro no próprio setor delas. E eu sou assim. Por quê? Porque eu gosto. Como eu estudei muito e trabalhei na TI, eu entendo financeiro, entendo caixa, um estoque, entendo como é que funciona uma ordem de serviço. Então eu meio que abracei o sistema, conheço todos os processos e apliquei na empresa. Ensinei todo mundo a mexer no sistema, criamos junto com o diretor e os gerentes, né, os processos e a gente vai passando, além de eu ser o gerente de redes também e além de eu saber a parte da fibra. Então eu sou o cara que hoje me meto em qualquer parte do setor da empresa. Eu sou o gerente de redes, mas eu fico lá no CGR, mas se eu tiver que ir lá no suporte eu vou, se eu tiver que ir lá no financeiro eu vou. Tô sempre ajudando todo mundo e o que eu não sei eu corro atrás, entendeu? E cara, e hoje é assim, entendeu? Só que de 2015 a 2018 eu tava aprendendo muita coisa, aprendi, participei da implantação do MK 2.0 para 3.0, enfim, fui coordenador de suporte. E em 2018 o diretor me chamou na sala dele e me perguntou, cara, como é que tá na empresa? Tá bem? Tu quer continuar aqui? E tal. Cara, eu falei pra ele, sério, na frente dele. Eu só saio da empresa para abrir um provedor para mim. Eu tô muito bem aqui e eu ainda tenho muito para crescer. E aí ele me falou o seguinte, então tá, eu vou abrir um provedor. Tu te anima a subir todo o data center desse provedor? Cara, eu olhei para ele e passou um monte de coisa na minha cabeça. Vem! Eu nunca tinha subido, eu peguei um provedor já andando, entendeu? Com 3 anos de experiência no provedor. Eu só olhei assim para ele e falei, subo. Me dá o data center que eu subo todos os servidores, toda a infra do data center. Aí ele falou, cara, eu vou te dar essa oportunidade então. E eu, tá, beleza. E aí eu peguei e saí da sala dele. E tinha algumas coisas que eu não sabia ainda. Tipo, DNS recursivo eu nunca tinha feito. IPv6. IPv6 eu também não sabia. Eu tava começando a estudar, se eu não me engano, e tava começando a estudar implantando aqui na minha cidade. Cara, mas abracei e mais uma vez fui pra cima, comprei um curso aqui, comprei outro curso ali, aprendi, fiz laboratório na minha máquina. Cara, 6 meses depois, puf, subimos todo o data center. Eu e outro colega meu. Ele fez a parte da fibra, né, desenhou o projeto de toda a cidade na fibra lá e a gente montou o data center ali, os servidores eu fiz. Cara, 6 meses depois a gente subiu o primeiro cliente. Meu Deus, cara, foi assim, ó, uma sensação inexplicável. O cara montou 2 pessoas da própria empresa, que eu gosto de dizer que a gente foi criado por essa empresa, que a gente aprendeu de telecom ali mesmo. Cara, a gente subiu um provedor todo, do zero. Cara, isso é muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Eu lembro que eu saí pela empresa falando, cara, a gente subiu o primeiro cliente, deu tudo certo, o cliente tá navegando, tá tudo 100%, passou o teste de velocidade, servidor tudo a 1000, tudo funcionando, show de bola.
Cara, foi massa, foi massa. E aí depois disso eu subi um outro provedor em outra cidade, comecei a prestar consultoria, comecei a crescer cada vez mais. Hoje eu sou o gerente de redes, tenho o meu setor CGR na empresa, eu e outras pessoas na realidade, né, cuidamos da rede de fibra ótica de todas as cidades, enfim, a gente cuida do provedor todo de todas as cidades que a gente está atendendo hoje. Isso é bacana, cara, é bacana, é muito massa, tu aprende muita coisa. Mas, como eu falei, não é só de redes que a gente vive, entendeu? E isso eu andei pela TI, pelo financeiro, aprendi os processos de estoque, aprendi o processo de tudo, peguei de uma caixinha e guardei tudo para mim. Eu, cada pessoa que passou na minha vida, cada empresa que eu passei também, cara, eu peguei tudo de bom e fui guardando, e fui só assimilando, e fui colocando com o tempo, fui colocando em prática. Pegava, isso daqui é legal, cara, aquele meu chefe falava tal coisa e agia de tal maneira. Eu quero ser assim, eu quero ser esse líder pro pessoal, quando eu tiver uma liderança. E aí foi me abrindo os horizontes. Por que eu contei toda essa história pra vocês? Tudo. Cara, informática hoje não é só tu formatar computador. Tem muita coisa além. Tu pode ser desenvolvedor. Eu, por exemplo, eu sei programar. Se eu tiver que programar alguma coisa, eu vou capenguear porque não é minha área hoje. Mas eu vou fuçar e vou aprender a programar. É assim como rede. Tem muita coisa de redes que eu não sei, cara. Tipo, eu nunca mexi num Juniper. Eu nunca mexi numa OLT da Huawei. Nunca mexi. Mas se hoje eu tiver que mexer, cara, eu compro um curso agora, vou lá e faço o curso e eu vou subir. Nem, talvez, às vezes dependendo do equipamento não precisa nem de curso, né? Tu vai lá no YouTube lá e eles te mostram, e aí como tu já tem uma certa experiência, tu vai lá e faz. Tá? Mas por que eu contei toda essa história? Contei toda a trajetória da minha vida, vocês estão há 20, 30 minutos já me escutando. Por quê, cara? Porque eu quero que tu entenda três coisas, três itens, para te subir profissionalmente, financeiramente e ser alguém bom nessa área. Seja curioso. Curiosidade. Ai, mas Cristiano, por que que eu vou aprender? Por que que eu vou aprender programação, Photoshop se eu quero redes? Beleza, cara. Hoje tu não precisa aprender. Mas dependendo do local onde tu mora, interior, por exemplo, cara, é bom tu saber. É bom saber, por quê? Porque tu vai trabalhar no TI. E dependendo da empresa, tu vai ser o analista de redes e um dia talvez o setor de marketing... Cara, às vezes nem tem setor de marketing, né? Quando é interior. Já aconteceu. Eu não tenho setor do marketing. E aí eles estão precisando de alguém, tu é do TI, cara, tu sabe fazer. Vai lá e faz. Depois, tu vai ter financeiramente. Entendeu? E, cara, até mesmo pra ti. Eu, por exemplo, hoje faço minhas artes no Instagram porque eu sei Photoshop, porque eu aprendi lá no início. Pra alguma coisa tu vai usar. Pelo menos é o que eu acho, entendeu? Segundo item, não foge. Não foge quando te pedirem alguma coisa. Se tu não sabe, bate no peito. Eu não sei, mas tu me dá alguns dias pra eu aprender? Cara, sai dali e vai aprender. E mostra que tu pode evoluir bastante. Que, cara, quando te jogar uma tarefa, tu vai lá e vai fazer. Mesmo que tu não saiba. E a terceira coisa. Eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível. Tá? Mas, cara, vai ser bem difícil tu crescer financeiramente trabalhando com TI, trabalhando só às 8 horas. Vai ser muito difícil. Eu até hoje não conheci ninguém que trabalhasse às 8 horas, chegasse em casa e dormisse. Claro, depois de um certo tempo tu pode fazer isso. Eu posso hoje fazer isso. Tanto que é 18h52, eu tô gravando um vídeo pra cá. Mas algum tempo atrás não podia ser isso. Por quê? Porque eu tinha que dar o meu melhor. Eu tinha que correr atrás. Eu ainda corro. Às vezes eu ainda fico. Às vezes eu ainda vou de madrugada na empresa. Às vezes eu tô às 18 horas, às 19, às 22, 23, meia-noite mexendo em alguma coisa que eu não consegui fazer durante o dia. Acontece, mas diminui bastante. E porque eu sou assim, às vezes não precisa, mas eu tô aqui porque eu sou curioso e eu não gosto de deixar as coisas pra depois. Então esses são os três itens. Aí, cara, talvez tu fala assim, mas que monte de coisa que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ser curioso, eu vou ter que aprender outras coisas, além do que eu quero me especializar, e ainda vou ter que trabalhar depois às 8 horas sem ganhar hora extra. Cara, vai depender de ti.
entendeu? Hoje eu posso dizer que tudo que eu fiz e tudo que eu aprendi financeiramente me deixou muito bem. Tu quer ficar financeiramente muito bem? Aí vai depender de ti. Porque uma coisa tu tem que ter em mente, isso não vai ser para sempre. Tu vai correr lá no teu início de carreira, tu vai dar o teu melhor e aí tu vai diminuindo. Depois tu vai diminuindo. Por quê? Tu vai ganhando experiência e tu vai arrumando as coisas ou implementando as coisas de forma mais rápida, de forma automatizada às vezes até. Tu pode criar um script para subir um DNS ali rapidão. Entendeu? Se for virtualização, tu copia a VM e joga em outro lugar. 10 minutos tá ok. Uma coisa que tu antes podia demorar um dia porque tu não sabia antes. Entendeu? Então, pra mim valeu muito a pena eu correr no início. Não vou me alastrar muito porque a ideia dessas aulas não é passar muito e ficar um negócio desgastante. E eu acho que o cara ficar falando assim, falando, é muito mais desgastante ainda. Então, eu vou finalizar aqui agora com essas mensagens, com esses 3 itens aí que eu falei, né? E amanhã eu vou postar já a aula também que a gente vai começar as aulas práticas, na realidade, né? O que acontece? Nas próximas 2 aulas eu quero falar um pouco de redes, basicamente, né? IP, Gateway, coisa básica ali, instalar o IVE NG ali, virtualizado ali, e vamos subir uma rede em MikroTik, uma rede básica em MikroTik, tá? E aí no 4º dia eu vou fazer uma live tirando as tuas dúvidas e para te vender o meu curso, né, cara? Que eu não vou mentir, eu vou vender um curso para vocês. O objetivo disso tudo é eu vender um curso para vocês, um curso que vai te mostrar a crescer profissionalmente e financeiramente em cima de redes. Tu vai poder prestar consultoria para empresas e trabalhar no provedor ou prestar consultoria para provedor. Eu vou te dar essa oportunidade, eu vou te ensinar tudo isso, tá? Mas enfim, vamos deixar para a próxima aula a gente começar e depois no último dia a gente fala sobre isso, tá bom? Abraço, pessoal. Feito!